Olá, então vamos dar continuidade às nossas aulas de fisiologia, anatomia, higiene. Vamos comentar sobre o sistema digestório. Então, nós já falamos nas aulas passadas sobre sangue. Então, os componentes do sangue, nós vimos que eles vão transportar substâncias pelo nosso corpo todo, levando elas àquela célula-alvo, ou seja, aquela célula que necessita daquele nutriente, daquele gás, daquele sal, daquela vitamina e assim por diante, daquele hormônio, né? Já até conversamos sobre isso na aula passada. E então esse sistema digestório ele vai ser composto por várias partes. E como ele vai estar distribuído, né, dentro do corpo desse animal, vai ser diferente para cada espécie. Uma espécie herbívora, por exemplo. Então ele vai precisar, né, de uma câmara fermentativa, por exemplo, maior, porque nosso intestino, por exemplo, não digere celulose, né, parede celular aí de uma planta. Então eles vão precisar de adaptações para conseguir digerir melhor aquela fonte de alimento. Mas vamos comentar primeiro, então, do tipo de sistema digestório dos monogástricos. Então, tem os monogástricos, né, que somos nós aí com um estômago só, e nós temos os ruminantes, que são seres vivos com o estômago composto, né? Então, ele vai ter uma câmara fermentativa, né, vai ter todo um sistema digestório diferente, vai acontecer uma fermentação para depois chegar no último estômago, que é o glandular, né, que é como se fosse o nosso, para esse processo de digestão do alimento, né, estar acontecendo. E aí então, né, para que serve a digestão? Na verdade, ela é a manutenção da vida. Se o nosso corpo ou se o corpo desse animal não tiver nutrientes, o que vai acontecer? Esse animal não vai ter energia vital, né? Ele precisa aí do gás, do oxigênio e desses nutrientes para que cada célula dos trilhões que ele tem aí dentro do corpo, né, façam aquela respiração celular para gerar ATP, energia para esse animal. E aí, então, ele é composto, né, por unidades de digestão química e de digestão mecânica, né? E animais aí, por exemplo, né, que não tem, até coloquei aqui um exemplo em cima, hibernação, né? Então, o que acontece? Tem certos locais, certos seres vivos que eles vão se alimentar, né? E aí chega em um local onde não tem, por exemplo, um inverno muito rigoroso, né? Então vai ter neve, não vai ter disponibilidade de alimento. Então esses animais eles têm até fontes aí, né, de hibernação. Por exemplo, esse animal vai se alimentar uma quantidade de nutrientes suficientes e depois ele vai abaixar o seu metabolismo a um nível tão pequeno que ele vai economizar energia, né, e gases para que ele consiga se manter um tempo inativo, entre parênteses, né? Então esse animal aí, ele vai ter esse tempo, né, até esse clima voltar aí a ficar favorável, para ele não precisar ir caçar, né? E aí então, esse sistema digestório, quando nós estamos falando de um animal de sistema digestório completo, né, ele começa na boca e termina no ânus. Então tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Lá em zoologia nós vimos que existem seres vivos que não têm sistema digestório completo. Por exemplo, um verme plateuminto, né? Ele vai pegar e digerir, então ele vai coletar esse alimento através da faringe reversível lá, vai colocar esse alimento para dentro, vai digerir e depois os restos metabólicos, né, a sua excreta, vai ser lançada através da faringe novamente, porque ele não tem ânus. Então, animais que têm sistema digestório completo, né, são aqueles que têm boca e ânus. E aí, o que acontece? Qual que é a função principal desse sistema digestório? Né? Ou digestivo. Antigamente chamava-se digestivo, né? Hoje chama-se mais corretamente digestório. Então, quando você ingere um alimento, esse alimento não está no tamanho de partícula absorvível pelo intestino delgado. Então, o que vai acontecer? Até ele chegar a caminhar por todas as divisões desse sistema digestório, ele vai precisar ir degradando essas partículas para elas chegarem, né, de macro que elas são, até o tamanho de micropartículas com um tamanho, né, pequenininho que consiga ser absorvido pelas paredes do intestino delgado. Então, lá na parte onde vai acontecer essa absorção de nutrientes, esses nutrientes eles têm que estar de um tamanho tão pequeno que sejam permeáveis, né, lá nas velocidades, lá no intestino, que vão ser as áreas de absorção. Então, esse processo de digestão, né, é o processo de divisão de alimento, ó, em partes menores, né, isso pode acontecer de maneira física ou química, e como assim? Né? Então, mecânica ou química também, dependendo aí como vocês preferirem chamar,
Então, o que é digestão mecânica ou física, né? Quando nós falamos da moela, por exemplo, nós estamos falando de um órgão de digestão mecânica. Então, aquela musculatura ela vai ficar batendo, né, fazendo movimentos, peristaltismo, para quebrar aquele tamanho de partícula de alimento. Outro exemplo de digestão mecânica seriam os dentes, né? Você consegue cortar, rasgar o alimento, triturar através da mastigação, né? Com auxílio da língua e das glândulas salivares, né? Que vão colocar a saliva ali para emulsionar esse alimento. E a digestão química, né? Então ele vai ocorrer em partes específicas, por exemplo, a boca, né? Que comentei já da amilase salivar, da saliva, que ocorre já um pouquinho de digestão de carboidrato. Então, onde existir uma substância química que for injetada, né, jogada aí dentro dessa cavidade, por exemplo, estômago, intestino, boca, é onde ocorre a digestão química, ou seja, é um elemento químico que vai fazer com que essas partículas de alimento sejam quebradas. Então, nós podemos ter esses dois tipos de digestão, né, dentro aí do nosso intestino. Nosso intestino não, do nosso sistema digestório. E aí, então, né, existem até quebrar essas partículas de alimento e torná-las unidades estruturais e componentes químicos bem simples e pequenos que consigam cruzar a barreira intestinal, ou seja, vão cruzar a barreira intestinal, vão cair na corrente sanguínea e vão célula a célula, né, para continuar então essa geração de energia para o corpo. E o que não for aproveitado, né, vai estar ali entre parênteses que eu coloquei, a excreção. Vai cair lá no intestino grosso, vai absorver água, sais minerais para a formação do bolo fecal, que vai ser eliminado pelo reto, né, pelo ânus. E aí, então, essa classificação, né, da dieta natural vai ser de acordo com o que cada ser vivo come. Como eu comentei antes, né, que o sistema digestório, ele é adaptado para cada categoria animal. Então, por exemplo, quando nós falamos de uma dieta gorda, né, um cão, por exemplo, o que ele tem que ter? Ele tem que ter lá no seu trato digestório uma parte mais especializada para digestão de gordura. Então onde que acontece a digestão de gordura, por exemplo? Lá no fígado, ele produz a bile, né? Tem até vesícula biliar, que é um pacote, entre parênteses aí, que guarda essa bile, aquele líquido verde que vai digerir gordura, né? Então, transformar essas gorduras em ácidos graxos e glicerol. Então, o que o cão vai ter que ter? Ele vai ter que ter uma parte mais especializada, né? Melhor desenvolvida para a digestão de gordura. Onívoros, então, os suínos, né? Então, eles vão ter ambos aí. Ele vai ter que ter todo o seu sistema digestório, né, regulado para conseguir digerir gordura, né? Para conseguir digerir aí coisas magras, né? E para conseguir digerir então proteínas. Os herbívoros, né, que vão ter uma dieta magra, né, mais baseada em forragens. Ele vai ter que ter todo o intestino, né, principalmente o grosso, né, olha ali até no lado, para mim aqui ao lado direito, não sei para vocês, mas está mostrando ali herbívoro, por exemplo, a porção do intestino grosso, que é uma porção onde tem a nossa flora intestinal, antigamente, né, hoje é chamado de microbiota intestinal. Ele vai ser mais desenvolvido, por quê? Porque é ali onde ocorre, né, essa digestão, né, onde ocorre a fermentação dessa matéria, né, dessa matéria aí herbívora. E a dieta então vai influenciar nas partes, né, como que esse sistema vai estar distribuído, qual as partes que vão ser mais úteis aí na digestão, né, de cada molécula de alimento. E aí, então, quais são os componentes do sistema digestório, né? O sistema digestório, ele é composto por aqueles órgãos que fazem parte deles mesmo e aqueles órgãos que são chamados órgãos anexos, ou seja, não estão ali dentro desse caminho, né, que o alimento vai passar até ser absorvido, até ser quebrado em partículas menores e até sair na sua excreção em forma de fezes. Vão ter órgãos anexos que vão lançar substâncias, né, vão lançar enzimas aí dentro desse sistema digestório principal e vão atuar na degradação desse alimento. Então, os componentes propriamente ditos, né, do sistema digestório são a boca. Então lá na boca, por exemplo, vai ser o local, né, onde o alimento vai entrar no corpo desse animal. Então, quando ele entrar no corpo desse animal, ele vai estar num tamanho de partícula grande. Ali vai começar as primeiras quebras do tamanho do alimento, né? Através dos dentes vai ocorrer a trituração, né? A mastigação. A língua vai ficar fazendo com que aquele alimento
trabalhe ali dentro, né, da boca, jogue ele ali nos dentes. E ali dentro, então, da boca, nós temos uma coisa que nós vamos comentar depois, né, que é a ação da saliva, da amilase salivar. Então, já começa uma digestão química, principalmente na boca. Então, lá na primeira cavidade que o alimento vai passar, ele já começa a digerir carboidrato, né? Mas nós vamos comentar isso ali nos slides pra frente. Língua, repetir ali, né? Faringe, esôfago. Então, lá na faringe, né, uma porta de passada, comunicação do sistema digestório com o respiratório, né? Já comentamos sobre isso lá no sistema digestório. Por isso que se eu quisesse respirar pela boca, o que não é certo porque o ar não é aquecido, ele ia chegar também, né, lá na traqueia. Já esse alimento, se eu quiser engolir esse alimento, ele vai passar pela faringe, que é aquele canal, né, que é compartilhado entre o sistema digestório e o sistema respiratório. Passando da faringe, nós temos um tubo chamado esôfago. Então, esse esôfago, né, lá nos humanos, por exemplo, ele vai ter aí aproximadamente 25 centímetros. Nesse esôfago vai acontecer um tipo de digestão. Não tem glândulas jogando, né, enzimas ali dentro, porém tem digestão mecânica. Então, aqui no esôfago vai acontecer movimentos peristálticos, né, peristaltismo. Ele vai lançar esse alimento para baixo, né? Então, a partir do momento que ele passou ali, que ele foi engolido, né, esse alimento já não volta, a não ser que aconteça um vômito, por exemplo, né? Se você olhar no YouTube, existem vários vídeos já, a pessoa tomando água de cabeça para baixo, né? Então existe isso porque esse esôfago é uma proteção, né, para que o alimento não volte mais. Até porque quando nós chegarmos ali no estômago, né, então o estômago, ele vai ser, o esôfago, na verdade, né, é a porta de entrada para o estômago. Então quando ele for entrar no estômago, tem ali um esfíncter que fecha esse estômago, que é chamado cárdia. Depois que passou esse alimento pela cárdia, entrou no estômago, ele não pode voltar, porque lá dentro do estômago o pH é altíssimo, né? Então o que acontece? Com esse pH alto, se esse alimento voltar, né, por uma doença, por exemplo, refluxo, né? O que é o refluxo? Essa cárdia pode ser por algum outro motivo, mas pode ser que essa cárdia, por exemplo, esteja com um problema, né, esse esfíncter, e liberando o alimento que já tinha chegado lá no estômago. Quando chega lá no estômago, nós temos o ácido clorídrico, né? Então, o alimento que chega lá no estômago vai ficar um pH de mais ou menos 2, né? Um pH de 2 a 3, é um pH altíssimo. Só que a parede do estômago, ela secreta, né, uma substância chamada mucina, né? E essa substância, ela vai ficar mesmo emocionando o estômago, né? Ela forma uma mucosa de proteção. Então, o estômago, ele tem essa proteção propriamente dita para que esse ácido não agrida a sua parede, né? Já o esôfago não tem. Então, quando esse alimento que está aí com um pH baixíssimo, né? Ele está muito ácido, voltar lá no estômago, no esôfago, ele acaba queimando essa musculatura lisa. Lembra que nós falamos, né? De músculo liso, de movimentos automáticos, né? Então, é isso que está acontecendo lá no estômago, no esôfago, né? E aí nós temos também a digestão mecânica dentro do estômago, né? Então, quando tá com a barriga vazia, por exemplo, que ele fica fazendo aquele barulho que a gente fala, que a barriga tá roncando, né? Na verdade, quando o estômago tá vazio, que ele faz um peristaltismo, mexe o líquido que tá ali dentro e faz aquele barulho. Então, também existe digestão mecânica aí dentro do estômago. Quando o alimento chega ali, ele não fica parado. Além de secretar substâncias químicas, né, para fazer a digestão química, ele também faz digestão mecânica. O esôfago não tinha digestão química, né? Apenas mecânica. E quando esse alimento passar pelo estômago, né? Que vai ter principalmente, então, aí a função de digerir proteína. Quando ele passar por esse estômago, ele vai chegar ali no intestino delgado, né? O intestino delgado, que é dividido em suas 3 porções, duodeno, jejum e ilho. Ali na primeira porção, que são os primeiros 30 centímetros do intestino, é que vai acontecer ali muitas coisas. Vai ter aí suco entérico, suco pancreático, o fígado vai estar lançando a bile ali. Então ali é que vai acontecer toda uma mistura de enzimas e degradação desse alimento. Porém, ele não funciona com a mesma acidez que o estômago. Então existe algo ali no intestino no começo, né, que é o bicarbonato de cálcio, que vai fazer o tamponamento
daquele alimento que chegou. E aí quando ele chega ali, ele é conhecido como quimo, né? Então já não é mais bolo alimentar. E aí quando ele chega ali, ele vai ser tamponado, né, por esse bicarbonato de cálcio. E aí essas enzimas vão conseguir agir ali naquele intestino delgado. Passando então esses primeiros 30 centímetros do intestino delgado, que é o duodeno, ele vai chegar no jejuno e no íleo, que é a porção final. Passando no jejuno e no íleo, a absorção desses nutrientes, né, que foram quebrados através de todos esses processos, vai então acontecer essa absorção. E aí, passando por esse intestino delgado, vai cair lá no intestino grosso, né? Lá no intestino grosso vai acontecer a absorção de sais, a absorção de água, né? Porque não existe digestão de água, de vitaminas e de sais, né? Então vai acontecer aí a reabsorção disso pelo corpo, a formação, né, do bolo fecal das fezes propriamente ditas, que vão ficar armazenando ali então no cólon sigmoide, que é a parte final, né, desse intestino grosso, e aí só tirando água, né? E aí depois ele vai ser eliminado na forma de fezes. E essas glândulas anexas, então, né, elas vão servir exatamente para isso. Elas vão colocando essas enzimas aí dentro desse trato digestório, né, para que cada parte vá sendo digerido, né, cada substância específica. Por exemplo, lá no estômago vai ser digerida a proteína. Quando chegar lá no intestino delgado, vai ser digerido gordura, vai ser digerido o resto do carboidrato que não foi pela amilase salivar lá na boca, vai ser digerido gordura, né? Então, temos aí enzimas específicas para a digestão de cada um desses compostos. E aí, então, o pâncreas vai estar atuando lá com o suco pancreático, o fígado vai estar atuando lá com a bile, né, responsável pela digestão da gordura. Então, até a gente vai falar depois da vesícula biliar, né? Então, existe pessoas que falam de pedras, né, na vesícula. Então, o que seria essa pedra na vesícula? A pessoa tira a vesícula biliar, né? Como que vive uma pessoa sem vesícula biliar? Se a vesícula biliar que está ali, ó, verdinha, né, que é um pacote verde, uma pessoa vive normalmente, porque na verdade quem produz a bile não é a vesícula biliar, né? Ela só armazena. Então ela vai continuar produzindo a bile lá no fígado, né? Não vai ter armazenado em grandes quantidades. Então, se essa pessoa exagerar na gordura, por exemplo, ela vai passar mal, né? Vai vômito, uma diarreia, mas isso logo vai se normalizar, porque ela vai continuar tendo a bile. Então, esses são os componentes do sistema digestório. E na aula que vem nós vamos comentar exatamente cada parte. E aí, então, vamos começar pela boca, né? E nós vamos então conversar uma a uma. Então, espero que vocês tenham gostado. De noite eu encontro vocês.